Mas vou tratar com vocês hoje um pouco a respeito de cessão de direitos hereditários, procurando também abordar aí aspectos práticos, aspectos polêmicos que envolvem este tema que é bastante interessante. Eu, como tabelião, tenho enfrentado aí essa questão, né, quando justamente sou aí instado à lavratura de escrituras de cessão de direitos hereditários. E os casos são os mais diversos e os mais interessantes. Muito bem. Para introduzir, então, o nosso tema, vamos lembrar que, aberta a sucessão, a herança se transmite, desde logo, né, aos herdeiros, tanto legítimos como testamentários, né, em virtude do direito de sesine. Só que, né, a gente sabe que a herança, né, até a partilha ou até a adjudicação, né, conforme haja um ou mais de um sucessor, há um intervalo, né, intervalo este que pode ser bastante curto, né, há aqueles que, principalmente depois da possibilidade do inventário pela forma administrativa, que com 30 dias já está com a escritura lavrada e o inventário e a partilha realizados. Porém, há aqueles casos em que entre a abertura da sucessão e a partilha, lá se vão aí muitos anos e às vezes até mesmo décadas, né? Outro dia ainda eu lavrei uma escritura, né, que envolvia aí 3 sucessões, né, e que um deles havia falecido na década de 70, né? Só agora, mais de 40 anos depois, é que a escritura de inventário, né, a partilha estava sendo realizada. Então, existe esse intervalo, né, entre a transmissão da herança e a partilha de bens. E, nesse intervalo, a gente sabe que a herança é considerada como um bem em si mesmo. O artigo 1791, que está aí transcrito, ele prevê, então, como vocês sabem, né, apenas para facilitar aí a visualização, que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que sejam vários os herdeiros, e que até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, nós temos aí esse intervalo entre a abertura da sucessão e a partilha, a herança sendo considerada como um bem em si mesmo. Lembrando, inclusive, que o direito à sucessão aberta é considerado, por lei, como um bem imóvel, né, conforme previsão na parte geral do Código Civil. Lembrar ainda que, como o próprio artigo 1791 diz, né, este bem, esta herança é indivisível, né? Lógico, ela vai ser dividida, ela vai ser partilhada, porém, neste ínterim, ela é indivisível e ela é considerada também uma universalidade de direito, né? Lembram da universalidade de direito também conceituada lá na parte geral do Código Civil. Então, é nesse ínterim que se situa o tema que eu vou tratar com vocês hoje, que é justamente a cessão de direitos hereditários. Afinal de contas, só é possível a cessão de direitos hereditários neste ínterim. O artigo 426, né, já citado hoje aqui nesse evento, né, veda o contrato que tem por objeto a herança de pessoa viva, né, o pacta corvina. Então, os herdeiros não têm como, né, sair negociando a herança, né, dos pais, por exemplo, que ainda estão vivos, né, isso é vedado por lei pelo pacta corvina. E, por incrível que pareça, tem gente que tenta fazer isso, né? Muitas vezes, né, eu pego no balcão de reconhecimento de firma aí acordos, né, em que os irmãos já estão aí, né, querendo, né, decidir a forma como irão partilhar os bens dos pais. E a gente se recusa a reconhecer a firma e eles ficam bravos com a gente ainda, dizendo que a gente não tem nada a ver com isso, né? Que o tô lá é só para dizer que foi ele que assinou, né? E que o conteúdo do negócio
com eles, a gente não tem nada que ver com isso. Na verdade, tem, né? Se o conteúdo do documento é flagrantemente nulo, né, deve-se evitar o reconhecimento de firma, porque cria uma expectativa, né? A pessoa acha, inclusive, que não nem reconheceu firma, ela acha que registrou o contrato no cartório, né? Então, o reconhecimento de firma para ela é o registro do contrato. Então, cria uma aparência de validade e depois essa pessoa, no futuro, vai saber que aquilo não tem validade nenhuma. Então, não é possível tratar de herança de pessoa viva. Então, não se cede herdeiros hereditários enquanto ainda vivo, porque herança ainda não há. Não há que se falar também em cessão após a partilha, quando os bens já foram divididos. Portanto, neste ínterim, entre a abertura da sucessão e a partilha, é que, nos termos do artigo 1793, o direito à sucessão aberta, bem como, né, o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Então, percebam que aqui há uma transferência da titularidade da situação e não, né, da qualidade de herdeiro. Então, na verdade, se transfere a titularidade da situação. Quais são os requisitos de validade para esta cessão? Obviamente, vai se exigir a capacidade das partes. Obviamente que este objeto, né, desta cessão, e aí eu vou tratar com vocês, né, ele pode ser o quinhão, a fração indeterminada a que o herdeiro faça jus. Pode ser feita a cessão tanto da totalidade dos direitos, como também pode ocorrer a cessão somente de parte destes direitos. E, posteriormente, eu vou tratar com vocês também da possibilidade da cessão sobre coisa determinada, né? Que, como vocês sabem, né, o Código Civil considera ineficaz. Mas não se pode confundir os planos, né, do negócio jurídico, não se pode confundir o plano da validade com o plano da eficácia. Tem validade uma cessão de direitos hereditários que recai sobre coisa determinada? Sim, tem validade, mas nós vamos ter que analisar se vai ou não, ou a partir de quando isso vai produzir efeitos, correto? Então, ainda é importante mencionar, né, a forma especial exigida por lei. O legislador optou, né, conforme previsão legal, né, pela necessidade da escritura pública, né? Então, a cessão então, deverá ser feita desta forma, por meio de escritura pública. O cedente, sendo casado, salvo se casado pelo regime de separação absoluta, precisa da anuência do cônjuge. Então, nesse caso, como o direito à sucessão aberta é considerado por lei como sendo um bem imóvel, faz-se necessária a vênia conjugal. Parece-me que o mesmo se aplica no que tange à união estável, né? Se o cedente, né, viver em união estável, também será necessária a anuência de seu companheiro, né, sob pena de o negócio ser passível de anulação. Muito bem. Vou mencionar aqui, então, algumas situações para a gente ver como isso acontece aí na prática. Então, primeiro, olha lá, cessão gratuita de direitos entre sucessores para acomodação da partilha. Aqui nós temos uma cessão entre os próprios herdeiros. Muitas vezes a partilha não é feita de forma igual. Então, vamos imaginar que a pessoa deixe um patrimônio de 3 milhões de reais, né? E aí são 3 herdeiros, vamos imaginar que o falecido era viúvo, 3 herdeiros. E esses herdeiros decidem dividir, partilhar a herança, não de forma igual, 1 milhão para cada um. Tendo em vista os bens que compõem a herança, então, por exemplo, tem um imóvel que vale 1.200.000 reais, tem um imóvel que vale
900 mil reais e tem uma quantia em dinheiro de 900 mil reais também. Vamos imaginar que eles resolvam partilhar o seguinte: um fica com um apartamento de 1.200.000, outro fica com um apartamento de 900 e o outro fica com outro apartamento de 900. Nesse caso, né, se você somar 1.800.000, 3 milhões, daria 1 milhão para cada um. Um deles está ficando com 1.200.000 e os outros dois estão ficando com 900. Para fazer a acomodação desta partilha, geralmente eu coloco na escritura como que aqueles dois herdeiros que estão ficando com 900 estão cedendo, né, parte de seus direitos hereditários para o outro, né, no valor aí de 200 mil, sendo 100 para cada um, né, fazendo então com que aquele receba 1.200.000 e cada um deles tenha uma subtração de 100, ficando com 900. Então, na própria escritura, abre-se um parágrafo, né, para fazer justamente essa cessão de direitos hereditários. Nesse caso, é uma cessão gratuita entre os próprios herdeiros e, obviamente, vai incidir o imposto de transmissão sobre a doação. Essa cessão gratuita ela é encarada como sendo uma doação. Então, vejam, essa cessão entre os próprios herdeiros para a acomodação da partilha, né? Aí também a gente pode falar, no caso da cessão da meação, quando, né, imaginamos, né, o sujeito que faleceu tenha deixado viúvo, né? Então, vamos imaginar que o sujeito lá tivesse o casal, né, casado pelo regime de comunhão universal, tivesse um patrimônio de 3 milhões de reais, com 3 filhos também. Então, todo o patrimônio sendo comum, neste caso, não há que se falar em direito sucessório do cônjuge sobrevivente, porquanto o regime é o da comunhão universal, este só tem direito à sua meação, 1,5 milhão, sendo que o outro 1,5 milhão é a herança que vai ser partilhada. Cada um dos filhos tem direito aí a 1/3, o equivalente a 500 mil reais. Por vezes, o que se faz? Por vezes também se faz uma partilha desigual e muitas vezes, inclusive, no caso dos imóveis, se atribui à viúva até mesmo que o usufruto dos imóveis, né? E aí se atribui ao usufruto, eu não sei fiscal aqui quanto que se atribui aí ao usufruto. Em São Paulo, geralmente, se atribui 1/3 ao usufruto e 2/3 à nua propriedade. Então, a viúva acaba recebendo, né, em pagamento da sua meação, o usufruto dos bens imóveis, né, e os filhos, né, acabam recebendo aí a nua propriedade. E, em virtude disso, a viúva recebe um pouco menos do que ela, em princípio, teria que receber, um pouco menos lá aqui de 1,5 milhão. Nesse caso, também é possível que se faça a cessão, né, na própria escritura dos direitos de meação, também entre os próprios herdeiros. Lembrar aqui que o STJ tem um julgado, né, dizendo que não se poderia fazer a cessão de direitos de meação no inventário. Só que, no julgado, se diz que essa cessão deveria ser feita onde? Por escritura pública. Então, me parece que, se o inventário é feito de forma extrajudicial, né, o locus é ali mesmo, né, é aquela escritura pública. Então, nada impede, nesse caso, mais uma vantagem, né, para que seja feito o inventário pela forma extrajudicial. Desde logo, eu penso que é um excesso de formalismo, né, você não admitir, né, que isso possa ser feito nos autos, né, do inventário judicial. Porém, também não se pode falar que o STJ decidiu isso com toda... Vamos ver se é esse julgado ou não. Deixa eu ver. Olha lá, esse aqui mesmo, né? Meação, ato de disposição em favor de herdeiros, doação, ato inter vivos, escritura pública. É um acórdão de 2013 aí da ministra Nancy Andrighi. Mas, sendo inventário extrajudicial, não há o problema, porque o lugar é realmente ali a própria escritura pública. Deixa eu voltar aqui um slide, se eu conseguir. Consegui. Ótimo. Então, cessão de meação. Outro tema interessante, olha lá.
Cessão gratuita da totalidade dos direitos feita pelo herdeiro em favor dos demais. Aqui, na verdade, não se trata de cessão, se trata de uma renúncia. Então, o sujeito fala que vai ceder os direitos dele aos irmãos. Vamos imaginar aí de novo que são 3 filhos. Eu não quero receber a herança do meu pai, eu vou ceder para vocês. Na verdade, isso não é uma cessão, é uma renúncia, Óbvio que tem que ser formalizada também na escritura ou no próprio termo dos autos do inventário. A renúncia translativa, a renúncia in favorem, na verdade não é renúncia, mas sim uma cessão. Então o sujeito resolve, eu vou ceder os meus direitos hereditários, na verdade eu vou renunciar à minha herança em favor dos meus filhos. Na verdade, a renúncia é sempre abdicativa, a pessoa abre mão. Se ela resolve ceder para os filhos dela, ela está aceitando a herança e está cedendo para os seus filhos. Então, essa renúncia abdicativa, na verdade, tem o caráter de cessão, havendo também incidência tributária. Tem um caso interessante, também julgado pelo STJ, em que todos os filhos renunciaram à herança, porque eles não tinham outros descendentes, com o intuito de deixar tudo para o cônjuge sobrevivente. Então, imagina a situação, o casal tem 3 filhos, os 3 são maiores, mas ainda não têm filhos. E morre um deles. E os filhos resolvem, vamos deixar tudo com a mamãe, vamos deixar tudo com o papai. Quando o papai morrer, maior besteira do mundo, porque você não sabe com quem mamãe vai se casar, ou com quem papai vai viver em união estável ou se casar. Mas a gente sabe que isso acaba acontecendo. E então os filhos renunciaram à herança para que então tudo ficasse com a mãe. Óbvio que o falecido também não tinha ascendentes. Adivinha quem aparece depois? Um outro filho. Um outro filho. E se os 3 renunciarem à herança, para quem ficaria toda a herança? Para aquele irmão que eles sequer conheciam. Então, neste caso, vejam, o STJ entendeu que a intenção era realmente se fazer uma renúncia. Se eles soubessem, eles teriam feito uma renúncia translativa e alegou e também possibilitou a anulação da renúncia sob o argumento do erro substancial, porque eles desconheciam a existência do outro herdeiro. Se eles tivessem essa ciência, certamente eles não teriam feito a renúncia. Mas imagine, a preocupação, imagine o desespero que deve ter dado na hora em que eles descobriram que tinham mais um irmão, que havia mais um outro herdeiro do pai. Vamos em frente. Cessão onerosa da totalidade dos direitos feita pelo herdeiro em favor dos demais. Essa situação também eu já fiz algumas escrituras. Então, o sujeito, vamos imaginar, ele tem 3 filhos. E a família, o falecido, era também empresário, empresas grandes. Inclusive, esse inventário que eu fiz era até uma pessoa conhecida, uma empresa conhecida. O sujeito, e era aquele sujeito que não se preocupava em fazer planejamento sucessório. Aquele sujeito cabeça dura, que saiu do nada e enriqueceu na vida, e que se recusava a tratar da morte, a falar da morte. A gente sabe que tem pessoas assim que falam, quando eu morrer, vocês que se virem. E foi exatamente o que aconteceu. Só que esse sujeito, ele tinha mais outros 2 filhos, que apareceram depois da sua morte. Imagine, então, os 3 filhos, que eram os filhos decorrentes do casamento, descobriram aí, que o pai tinha outros 2 filhos. Um o pai reconheceu em vida e o outro o pai tinha feito já, inclusive, o exame de DNA, ou seja, era filho mesmo.
Bom, qual a situação neste caso? Qual foi a estratégia dos advogados? Negociar a herança desses dois filhos. Mostrar para esses dois filhos que, se eles quisessem brigar realmente, iam ter que ingressar com a ação, não iam poder ser admitidos como sócio, ia ter que entrar com uma ação de dissolução de sociedade, ou tratar de tudo aquilo que a gente tratou aqui, né, no painel passado, ou seja, tão cedo eles não veriam um centavo, porque o patrimônio praticamente estava tudo que nas empresas. Então, esses irmãos acabam oferecendo um determinado acordo, né? Então, vamos imaginar, vamos pagar para você 5 milhões de reais, só que vamos pagar de que jeito? Vamos pagar em 10 anos. Né? Então, como se fosse pagar aí 100 mil reais aí por mês, com parcelas anuais, comprando imóvel, se comprometendo a trocar carro a cada 2, 3 anos, né? Se comprometendo até a pagar plano de saúde. Então, se faz uma cessão de direitos hereditários justamente para evitar que esses, entre aspas, filhos, né, que não eram da convivência, que não estavam dentro da própria administração da empresa, entrem na empresa. É lógico que, muitas vezes, esse que cede os direitos hereditários sabe que o patrimônio é muito maior, né? Sabe que as empresas podem valer aí milhões, mas, às vezes, de nada adianta, né? Vale milhões, mas eu vou ter que discutir quantos anos, né? E quanto tempo vai levar para que eu consiga colocar a mão em alguma coisa. E, por vezes, esse sujeito realmente não tem nem bala para poder ter um bom advogado, etc. Então, acaba aceitando fazer esse tipo de acordo que é instrumentalizado justamente por meio de cessão de direitos hereditários. Tudo bem? Tem um acórdão aqui que o sujeito foi feito que o sujeito ingressou também com uma ação, não é isso, depois está aqui o julgado, mas que ele entrou com uma ação alegando erro também. Ele fez o acordo de cessão de direitos hereditários, aí falou, olha, eu não sabia, não tinha ideia de quanto valia as empresas, etc. Vejam, não teve como, né? Porque aí se discute um caso interessante. A cessão de direitos hereditários pode ter um caráter também aleatório, né? E isso é uma outra situação interessante também. É outra situação interessante também quando se tem a cessão feita a terceiro. Porque outra situação que eu vejo com frequência é aquele sujeito que falece e deixa patrimônio, mas o patrimônio todo enrolado. Então, ele deixa imóveis, deixa empresas, mas você não sabe se a empresa está dando lucro, se está dando prejuízo, tem um monte de ação judicial correndo contra ele, veja, ele tem problema no banco, tem um monte de coisa. E os herdeiros não sabem nem como começar o inventário. Às vezes não tem nem dinheiro para poder, né, fazer aí um exame, né, para apurar o exato valor da herança. E não tem o tino de administrar. É aí que entra o investidor. Existem diversas pessoas jurídicas, né, obviamente bem assessoradas por advogados competentes, que vão analisar todo aquele patrimônio, né, e vão fazer uma proposta pela herança. Então, muitas vezes acontece isso. O sujeito vai lá e oferece 1 milhão para cada herdeiro, o sujeito nunca viu tanto dinheiro assim, né, e acaba aceitando e fazendo essa cessão de direitos hereditários para este terceiro. Neste caso ainda, nós temos a possibilidade de que a cessão seja feita por todos os herdeiros, ou uma outra situação é quando a cessão é feita só por um deles. Quando a cessão é feita só por um ou por alguns, obviamente que, sendo a cessão onerosa, nós temos que lembrar que há o direito de preferência, né? No caso dessa cessão ser feita para um terceiro, para um estranho. Então, aparece a pessoa jurídica interessada no quinhão do sujeito.
Né? O sujeito lá faz a negociação, chega num acordo, sei lá, R$1 milhão. Obviamente que este coerdeiro deverá dar a oportunidade para os demais para exercerem o direito de preferência. Muito bem, gente, eu sei que meu tema já está terminando, a aula fica um pouco, a palestra fica um pouco corrida, mas eu não posso terminar sem tratar da seção que recai sobre coisa determinada. A respeito da seção que recai sobre coisa determinada, os parágrafos 2º e 3º do artigo 1793, né, estabelecem aí a ineficácia. No 1793, parágrafo 2º, fala-se da ineficácia da cessão feita por um coerdeiro. Né, pelo coerdeiro, olha, sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Então, o sujeito ele não pode, obviamente, ceder um bem determinado, porque ele tem direito a uma fração ideal da herança. Então, vamos imaginar, ele tem direito a 1/3 da herança. Quem garante que esse terço irá recair sobre aquele determinado bem? Ah, mas já está combinado. Já está combinado, mas, enquanto não for feita a partilha, não há ainda, né, garantia a respeito disso. Neste caso, é possível, o sujeito chega no cartório, chega no seu escritório e fala, olha, doutor, eu quero ceder o sujeito, a empresa está me oferecendo tanto pelo imóvel, eu moro nesse imóvel. É possível lavrar a escritura pública de cessão de direitos hereditários que recai sobre coisa determinada? Em São Paulo a gente faz. Em São Paulo a gente faz, colocando todas as cláusulas, alertando, né, sobre todas as consequências, dizendo que aquele negócio tem a sua eficácia subordinada a que o bem realmente fique com aquele herdeiro. Dizendo, inclusive, o que vai acontecer se o bem não ficar com aquele herdeiro, estabelecendo, né, se vai devolver o dinheiro, quanto vai devolver o dinheiro. Vai, obviamente, dar confiança de quem vai adquirir aquilo. De quem vai adquirir aquilo. Então, se lavra a própria escritura pública, e aqui é interessante, porque esse cessionário, não adianta, ele não vai entrar no inventário, se habilitar no inventário para falar, olha, eu quero que o bem seja transferido para mim, olha aqui a cessão. O que se espera? Se espera que se faça a partilha, e quando a partilha é feita, recaindo, ficando aquele bem no quinhão do cedente, veja que interessante, se extrai o formal de partilha e já se leva para o registro de imóveis os 2 títulos. Se leva o formal de partilha para fazer a transferência para aquele herdeiro e já se leva a escritura de cessão de direitos hereditários, que será recepcionada, que será qualificada pelo registrador de imóveis, no caso, como sendo uma compra e venda. Como sendo uma compra e venda. Então, se qualifica essa escritura. Não precisa fazer uma escritura depois, de novo, de venda. Não, a escritura de cessão, ela já vai ser recepcionada como sendo uma compra e venda. Então, isso é relativamente tranquilo. Pelo menos lá no estado de São Paulo, a gente faz isso sempre. Né? Agora, e se aparecem os 3 herdeiros querendo ceder o imóvel? Todos eles. Então, receberam uma proposta da incorporadora, né, para fazer o negócio do imóvel. Aí tem o parágrafo 3º, que diz que o negócio é ineficaz, né, se não foi autorizado pelo juiz. Lógico que o ideal é pedir para o juiz um alvará para autorizar a venda. Pediu alvará para o juiz para autorizar a venda. Ah, e não dá para pedir o alvará ainda, por alguma razão, ou o juiz daquela vara é terrível, não defere alvará. A gente sabe que, cabeça de juiz, né? É possível fazer a escritura de cessão, nesse caso, sim ou não, em que todos os herdeiros estão ali cedendo bem? Sim, é possível também. Mas, de novo, o cessionário vai poder entrar no inventário e falar, olha, excelência, você não autorizou, mas eles mesmo assim fizeram, nós mesmos assim fizemos a cessão, então eu quero que transmita direto para o cessionário. Não.
Neste caso, vai ter que fazer o inventário, transferir para os 3, para depois da entrada na escritura de cessão, que, de novo, será qualificada como compra e venda. Muitas vezes, nesse caso, o cessionário pega uma procuração de todos os cedentes para poder, justamente, fazer o inventário. Né? Porque, às vezes, o cara quer fazer o negócio logo, o imóvel está enrolado. Às vezes é só aquele imóvel que compõe o monte, né? Mas até fazer a escritura de inventário, etc., para fazer a compra e venda, então já se faz uma escritura de cessão daquele imóvel, e aí então se faz o inventário, né? E depois ingressa com a escritura de cessão, que será recepcionada como compra e venda. Meu tempo já acabou, mas eu queria abordar só mais uma coisinha. Tributação na cessão de direitos hereditários. Esse é um problema que me faz perder meus últimos fios de cabelo, né? Porque realmente é uma questão muito complexa. Quando a cessão é onerosa e recai sobre o bem determinado, é fácil. Então, eu vou ceder aquele imóvel, né, os direitos sobre aquele imóvel. Fácil, vou ter que pagar o ITBI, né, porque tem lá o bem determinado. Agora, aquele caso daquele sujeito que cede os direitos hereditários, cede a fração ideal por 5 milhões de reais. Então, aparece lá o sujeito, faz a cessão de direitos hereditários, ele nem sabe ao certo o tamanho dos direitos hereditários, mas ele fixa lá o valor de 5 milhões de reais. Ótimo. Incide imposto sobre os 5 milhões de reais? ITBI ou não? Então, se os direitos hereditários, em tese, são bens imóveis, deveria, né, incidir. Para quem que eu pago? Para que prefeitura? Veja, não tem um imóvel específico. Então, o sujeito, imagina, faleceu aqui em Florianópolis, a cessão vai ser feita aqui em Florianópolis. Ele tem um monte de empresa, etc. Ele pode fazer a escritura de inventário, inclusive, em qualquer outro lugar do Brasil, não pode? Pode. A escritura de cessão em qualquer lugar do Brasil. Aonde eu recolho? Para quem eu recolho? Veja, impossível, não tem como recolher na maioria das vezes. Por exemplo, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, eu não consigo nem preencher a declaração do ITBI que eu tenho que fazer para a prefeitura, porque eu preciso colocar o código de contribuinte do imóvel. Não tem código de contribuinte do imóvel. É fração ideal de herança. Então, eu geralmente coloco uma cláusula na escritura que o ITBI, se devido, será pago, né, por ocasião da partilha, né, porque não tem como recolher isso de forma antecipada. Outra questão também interessante é no caso da cessão gratuita. Na cessão gratuita, qual é a base de cálculo? De novo, óbvio que se você já tem o valor da herança, os bens já estão todos eles, né, inventariados, você tem lá todos os valores, é fácil pegar a base do cálculo. Agora não, eu vou ceder para o meu outro irmão os meus direitos hereditários, só para um deles. Vou ceder gratuitamente. A gente nem sabe qual é o valor da herança deixada pelo papai. Vai ter que se apurar ainda. Às vezes essa apuração leva tempo. Aliás, eu quero me livrar do problema porque eu sei que meus irmãos vão brigar entre eles. E eu não estou precisando. Pode ficar para você, eu deixo para aquele meu irmão que eu mais tenho proximidade. Falo, fica para você, você vai brigar com outro, eu não quero me meter em encrenca. Ótimo, eu faço uma sessão gratuita de direitos hereditários. Eu vou atribuir um valor para fins fiscais de quanto? Esse imposto, de novo, não tem como ser imediatamente recolhido. Esse imposto vai ter que ser recolhido só lá na frente, quando se verificar qual seria efetivamente o valor daquele quinhão que foi cedido. Não sei se ficou tudo muito corrido, mas eu espero que eu tenha aí contribuído aí com vocês para passar um pouco da prática daquilo que a gente costuma aí
vê aí com bastante frequência no dia a dia de um tabelionato de notas, né, envolvendo cessão de direitos hereditários. Poderia falar muito mais, né, desde aquela promessa de cessão de direitos hereditários, que também chega no balcão para fazer reconhecimento de firma, e aí tem filho menor, e os caras querem que você faça reconhecimento de firma de qualquer jeito, porque a empresa só paga se tiver reconhecimento de firma, e aí você tem toda aquela briga. Então, teria até outras coisas para falar, mas o nosso tempo está encerrado, então eu queria, de coração, agradecer de novo a doutora Ana Paula, a doutora Doris, a doutora Mara, a doutora Luciana e todos os demais membros aí do IBDFAN e daqui da OAB de Santa Catarina, falar que para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado aí a todos.